Oi, gente! Eu sou a Isabela, aluna da Fisioterapia USP, e estou aqui no Fofito Explica, representando o grupo que vai falar um pouquinho para vocês sobre doença de Huntington. Em primeiro lugar, vamos entender o que é essa doença. Trata-se de uma doença hereditária autossômica dominante, o que significa que uma pessoa precisa de apenas uma cópia genética do gene defeituoso para desenvolver a doença. Com exceção dos cromossomos sexuais, uma pessoa herda duas cópias de cada gene, sendo uma do pai e uma da mãe. Alguém que tem o pai com um gene defeituoso para a doença de Huntington, por exemplo, pode receber dele tanto a cópia defeituosa do gene quanto a cópia normal. Assim, cada pessoa que tem hereditariedade para a doença tem 50% de chance de herdar o gene causador e logo desenvolver a doença também. Ela causa degeneração progressiva em muitas áreas do encéfalo, de maneira mais proeminente no corpo estriado e córtex cerebral. Essa doença é mais comum de surgir entre os 40 e 50 anos e é progressiva, resultando, infelizmente, em morte dentro de 2 décadas após o diagnóstico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas dessa doença. Dentre os distúrbios de movimento, podemos citar espasmos e outros movimentos involuntários, coreia, que são movimentos involuntários bruscos aumentados de todas as partes do corpo, problemas musculares como rigidez e contração, movimentos oculares lentos ou anormais, anormalidade da marcha, problemas de postura e equilíbrio e dificuldade de engolir ou falar. Já entre os distúrbios cognitivos, o paciente pode apresentar dificuldade de aprendizagem, esquecimento e distúrbio de pensamento, ou seja, o paciente fica preso a eles. Os distúrbios psíquicos, que podem ser depressão, irritabilidade, tristeza e insônia. Mas você deve estar se perguntando, como uma doença tão grave como essa é causada? Vou explicar. Mas para isso, a gente vai precisar da genética explicada no começo do vídeo. Um gene do cromossomo 4 possui uma determinada sequência de nucleotídeos, que são os blocos construtores do DNA, que normalmente aparece de 10 a 28 vezes. Porém, em um indivíduo diagnosticado com doença de Huntington, essa sequência se repete de 36 a 120 vezes. E é essa repetição que a causa. Algumas características anatômicas e funcionais são predominantes nessa doença, como a degeneração do corpo estriado, que é uma estrutura com função de permitir que as informações vindas da periferia do corpo, como mãos, pés e pele, cheguem até o córtex cerebral motor, que é uma região do cérebro que organiza e coordena os movimentos que serão realizados. No nosso cérebro, há regiões, os ventrículos, que produzem um líquido específico, o líquor, que tem a capacidade de amortecer choque como uma de suas funções. Com a dilatação desse ventrículo, gerada pela degeneração causada pela doença, a produção desse líquido é comprometida e, como consequência, a capacidade de amortecer choques também. A região do corpo estriado no nosso cérebro é formada por diversos núcleos. Nesta doença, um núcleo, chamado putame, gera inibição dos outros núcleos estimulatórios presentes no local. Essa inibição gera desbalanço no sistema nervoso central, pois as estruturas ligadas aos núcleos estimuladores ficam desinibidas, fazendo com que ocorra uma atividade excessiva dessas estruturas. Uma dessas estruturas ligadas aos núcleos estimuladores é o córtex cerebral motor. A atividade excessiva do córtex causa os movimentos involuntários, característicos da doença. Agora sobre o diagnóstico da doença de Huntington. É importante saber que ele é baseado principalmente em respostas a um questionário, em um exame físico geral, em uma revisão do histórico médico e familiar do paciente e em uma série de exames neurológicos e psiquiátricos. Os exames neurológicos vão servir para analisar funções motoras, como reflexo, força e tônus musculares e senso de coordenação e equilíbrio, além das funções sensoriais, como tato, visão e audição, principalmente. Os exames psiquiátricos serão realizados por um médico psiquiatra, que fará uma avaliação mental do paciente, analisando seu estado mental, suas condições de humor e padrões de comportamento, capacidade de julgamento, habilidades de enfrentamento e entre outros aspectos. Por fim, o tratamento inclui medicamentos antidepressivos e cuidados paliativos para as fases mais sintomáticas da doença, que serão realizados por fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Esperamos ter explicado um pouco da doença e que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir.